Eu vou chamar logo a matéria, vamos chamar a matéria, em seguida eu volto com o Givaldo. Vai lá, roda aí a matéria sobre a Fundação Elza Fonseca. As pessoas vão entender agora, inclusive enquanto eu preparo aqui o Givaldo para a gente conversar, ok? Roda aí. Foi no governo Rosiana Sarney, há 4 anos, em período de convenções partidárias, que um dos convênios citados no processo que pede a cassação da governadora por abuso de poder político e econômico viabilizou uma situação inusitada: a construção de 200 casas populares em uma semana. O convênio firmado entre o governo do estado e a Fundação Elza Fonseca estabelecia que 60% do valor seria pago no ato da assinatura, ou seja, 24 de junho de 2010, e que o restante seria pago após a construção das 200 casas. Uma semana depois da divulgação no Diário Oficial, foi emitida a ordem de pagamento no valor de R$1.300.000, que tinha como partes a Secretaria de Estado das Cidades e a Fundação Elza Fonseca. O endereço jurídico da Fundação Elza Fonseca seria na Rua Teófilo Dias, número 1237, no centro de Caxias. O curioso é que não encontramos nenhum imóvel com este número. Este comerciante mora na Rua Teófilo Dias há 26 anos. E quando perguntado se conhece a fundação... Desde 1988 que eu moro aqui e conheço bem esse trecho aqui, nunca vi em falar, estou falando hoje, escutando hoje. Não tem nenhum conhecimento disso. Nunca teve nenhuma fundação nessa rua com esse nome? Não, a meu conhecimento não. A Junta Comercial, as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social também desconhecem a fundação e não tem registro de nenhum convênio firmado. O que encontramos com o nome Elza Fonseca foi este centro educacional no bairro Seriema, que faz parte da rede de educação do município. O descaso com o dinheiro público. Eu fico me perguntando por que a lei, por que a justiça não chega a algumas pessoas e chega a outras com muita facilidade. Se a pessoa tem dinheiro, parece que a justiça fica se afastando, passa por longe da pessoa, até, né, é muito mais complicado chegar a essas pessoas. Nós percebemos aí que é o dinheiro público. Inclusive, esse processo aí, ele cita a governadora do estado do Maranhão, a senhora Rosiana Sarney. Isso aí é dinheiro público desviado, gente, para alguma... Isso aí está provado. Eu estou falando isso aí porque já está provado que foi utilizado como um abuso de poder político e econômico, né? Uma fundação que nem existe. Fundação Elza Fonseca. Onde é que existe essa fundação? Aqui em Caxias. É preciso ter mais seriedade com os recursos públicos. Onde estão essas casas? Onde foram construídas essas casas? Ninguém sabe. Nós precisamos, olha aí, mais de R$1.300.000 vieram para Caxias, 1.300.000, para construir essas 200 casas em poucos dias. Não se constrói 200 casas em um mês, não, rapaz. E tem coisas assim que a gente fica se perguntando como é que acontece. Isso aí acontece nos bastidores da política, no submundo da política. Eita, rapaz. Gente, eu recebo aqui o Givaldo Quinzeiro, colega, né, um historiador. Obrigado, Givaldo, por ter vindo aqui no nosso programa. O Givaldo Quinzeiro, ele está caindo aqui as coisas. Deixar aqui. Muito bem, o Givaldo Quinzeiro, ele é o historiador, ele é jornalista, ele já atuou no rádio, psicanalista, poeta, é uma pessoa, ou seja, culta da nossa cidade, traz aí um pouco do que é refletir também a nossa realidade, né, Givaldo? Prazer, muito obrigado. Boa tarde, Gilmar, prazer meu, boa tarde a todos. É isso aí, obrigado pelas suas palavras iniciais, né? A questão da realidade que você introduziu, né? A realidade é uma questão que o homem, desde o seu início, se pergunta, né? Exatamente. O homem, enquanto animal racional, ele necessita responder questões acerca do que é a realidade. Mas eu vou citar aqui uma frase que ela é clássica e que ninguém sabe quem é o autor dessa frase. Diz o seguinte, que a realidade ela é o óbvio. E como o óbvio não é percebida. De tal maneira que, se nós fôssemos peixe,
a última coisa que nós iríamos perceber é exatamente a água. Então, veja bem... Parece óbvio, né? Parece, exatamente. Quanto é complexo a realidade. E nós necessitamos dar explicações à realidade, né? Então, eu me lembro do pescador, né? O pescador, ele é fiscado pelo mar, pela poesia do mar, pelo encanto do mar. Mas o olho do pescador é no peixe. Porque, na verdade, ele está querendo matar uma outra realidade, que é a fome. Já o poeta, por exemplo, ele iria pescar a poesia do mar, o encanto do mar. Eu queria acrescentar nesse aspecto da realidade o seguinte, que, na verdade, nós estamos mergulhados nessa realidade. Nós somos náufrago dessa realidade. E há um esforço gigantesco para a gente colocar a cabeça fora da realidade, fora da água, para entender que realidade é essa. E olha que não é fácil. Portanto, Julimar, nós levaríamos ano-luz discutindo esse assunto, o que é a realidade, profundo, e nós não chegaríamos a uma conclusão. Né? Então, o que acontece? A realidade que nós estamos tratando aqui é uma realidade metafórica, a realidade humana, né? É uma realidade simbólica das instituições, das religiões, enfim, das instituições, de maneira geral, que nós criamos. E cada dia a gente percebe que está em crise. Em crise, exatamente. Então, o que acontece? Nós criamos uma realidade ilusória, uma bolha ilusória. Só que, nesse momento, por exemplo, essa bolha estourou. E a pergunta é, e aí? Houve um apagão, a seleção sofreu um apagão. Exatamente. Agora, eu queria que você explicasse também, Edvaldo, porque o apagão da seleção, ele também é um apagão das nossas individualidades. Todo ser humano passa por isso, porém... muitas vezes a gente não se atenta para essas questões, né? Eu escrevi sobre isso, eu escrevi sobre as estrelas e o apagão. Então, nós vivemos hoje numa realidade, nessa contemporaneidade, onde todos nós queremos ser estrela. Aí eu digo o seguinte, poxa, se nós temos que ser estrela, nós temos que saber lidar, ante tudo, com o nosso apagão. Porque o Sol, que é a nossa estrela maior, nós sabemos que ela vai sofrer um apagão. Tá certo? Imagine nós. Né? Imagine nós. Né? Exatamente. Então, o que acontece hoje? Nós vivemos num mundo de imagem. E o que acontece? Nós não temos raízes. O que aconteceu, voltando à questão do apagão? Quer dizer, muito se falou, muito se disse, muito se escreveu, mas na hora H, as nossas estrelas sofreram um apagão. Você acha que a nossa sociedade está em crise? Assim, em crise, o eu do ser humano está em crise? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o ser humano, essa crise ela é importante. Essa crise é que nos impulsiona para o crescimento, né? Para a busca. Aliás, se perguntar, se indagar, é uma da atitude filosófica. Né? Então, nós estamos em crise. Né? O homem sempre esteve em crise. Mas, hoje em dia, por exemplo, a questão do tempo, a nossa relação com o tempo, não é? Porque uma coisa que nós produzimos hoje pela manhã, um brinquedo que se compra hoje pela manhã para uma criança, à tarde já está velha. Então nós das coisas. Exatamente. Então nós vivemos num mundo que nós não temos tempo nem para contemplar o mundo. Então do que adianta esse novo? Do que adianta essa parafernália se eu não posso usufruir? É o caso, por exemplo, do celular, né? Ou seja, inclusive eu gostaria que você falasse também da crise que nós estamos passando nas relações. Nós nos falamos, se eu puder falar hoje pelo celular com alguém, através do WhatsApp, parece que é mais importante do que se eu estivesse frente a frente com essa pessoa. Isso é um problema. Nada contra... Você acha que nada contra... Temos que nos preocupar disso? Sim. Agora, nada contra as novas tecnologias. Claro, né? É muito importante. A questão é como nós estamos utilizando isso aqui. Por exemplo, uma das coisas, Gilmar, que é muito grave, na minha opinião, que está acontecendo, é que nós estamos perdendo a capacidade de olhar no olho do outro. Olha, é claro, meu caro, que olhar nos olhos do outro não é para qualquer um. Talvez no passado... Precisa ter coragem. Exatamente. Talvez você lidar com suas fraquezas. Exatamente. Talvez no passado, encarar o outro, ou você era almoço ou janta do outro. Então, acho que isso, há alguma reminiscência do medo do outro. Pois bem, você convida um jovem hoje, é muito comum no aniversário, todo mundo fica lá preso no seu celular. Ninguém cumprimenta ninguém. Já fica exatamente. Cabisbaixo. Você acha que nós estamos voltando para o tempo das cavernas? Nós estamos nos dobrando, exatamente. Uma das coisas que me faz pensar, quer dizer, nós estamos nesse mundo de imagem,
E nós estamos tão assustados, tão perdidos, que me lembra realmente o retorno das cavernas. O homem diante das explosões, dos vulcões, enfim, daquela força da natureza, sem dar explicação. Quer dizer, inicialmente eu falei da necessidade que nós temos de explicar a realidade. E nós estamos hoje meio que perdidos. Certo, encantado com esse endeusamento dessas tecnologias, sem saber lidar com isso. Você acha que nós vivemos um mundo mais de representação do que de realidade? Com certeza, com certeza. Aliás, eu digo para você o seguinte, nós vivemos o mundo da imagem. Por exemplo, eu não estou conversando com você, Jolimar, eu não conheço você. Eu estou conhecendo como uma representação que eu estou fazendo de você. Isso que diz isso é Lacan. Né? Então, eu estou criando... Lacan, só para situar, é um dos teóricos atualmente, um dos pensadores mais críticos e uma das maiores referências. Ele é francês, é isso? É francês. É uma das maiores referências hoje, e diga-se passagem, ele não é uma pessoa que se define por uma linha de conhecimento, ele não pensa de uma forma somente, ele tem a ideia do pensamento global, ele transita por qualquer área do conhecimento humano, Lacan. Pois bem, então voltando para essa questão, por exemplo, assim, nesse momento eu estou criando uma imagem sua. Então, na verdade, eu estou conversando comigo mesmo, porque eu criei você. Então, é essa realidade ilusória que nós criamos. Quer dizer, a realidade ela é tão impactante, porque existe uma realidade que nós não temos estrutura egóica para entrar em contato com ela. Por exemplo, a realidade das colisões entre as galáxias, entre as explosões estelares. Nós não temos condições de entrar em contato com ela. Então, nós criamos, como defesa, uma realidade outra, que é uma realidade ilusória. Nosso tempo está corrido, mas eu queria, antes disso, falar do respeito aos mais velhos. Nós temos aí algumas fotos de pessoas idosas. Mas, Divaldo, você acha que nós vivemos na sociedade que deixou de respeitar quem deve mais ser respeitado, porque é a nossa cara daqui a pouco? Exatamente. Eu queria colocar uma coisa, isso nos remete à questão do tempo. Por exemplo, uma das coisas interessantes, a infância acabou. Nós não temos mais tempo para cuidar dos nossos filhos e nem os filhos podem estar à vontade para brincar. Por outro lado, nós estamos abandonando os nossos velhos. E todo mundo está se tornando adolescente. Então, isso é uma questão séria, que nós precisamos estudar, né, fazer um estudo multidisciplinar, para saber o efeito disso aí. Mas esse é um fato que está acontecendo. Então, voltando à questão da velhice, nós somos que nem cobra, nós perdemos a nossa pele. Nós temos várias faces. E a nossa última face, que eu diria que é a face verdadeira, é a face, eu digo isso para meus alunos. É a velhice. É a velhice. Você vai chegar no momento que você vai olhar para a sua face, se você não sorrir para ela, você se assombra. Então, nós temos que nos estar preparados, egoicamente falando, para essa fase, que é a questão da velhice. Givaldo, nosso tempo já estourou aqui, mas eu gostaria, só para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui, né? Você é colaborador dessa revista, Opa, caiu tudo aqui. Horizonte... Mas essa revista é a como é o nome? Horizonte Liter Contemporâneo. Horizonte Liter Contemporâneo. É uma revista, já é a quinta revista. Você já contribui em 5 edições dessa revista. 5 edições, está vindo a sexta edição que eu contribuo. É uma revista que ela é editada na Romênia. Na Romênia, bilíngue. E você é colaborador dela. Exatamente, né? É uma revista bilíngue, com contribuição de autores do mundo inteiro. Inclusive, nessa edição que está vindo agora, vem um texto que eu fiz sobre os 7-0, o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, né? Está traduzido para o romeno, né? Olha só, nós temos aqui também esse volume aqui, inclusive, Givaldo, por ela ser bilíngue, ou seja, o seu texto, isso quer dizer que o seu texto, ele vem em português e na língua... Exatamente, no romeno. E no romeno, né? Se eu fosse francês, vem em francês e em romeno. Exatamente, a língua nativa sua e a língua da revista, que é o romeno. O Givaldo, só para a gente fechar também, o Givaldo, ele é colaborador do Diário de Caxias, que em breve vai virar jornal. O Jornal Impresso. O Jornal Impresso, também tem um blog, que é o Divã das Palavras. Quem quiser acessar o Givaldo todo dia, tem um texto novo lá no Divã das Palavras. Ele é um dos colaboradores também do Debate Democrático, que nós vamos reativar agora de novo. Gente, muito obrigado, gente. Givaldo, quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade, boa tarde, estamos aí, estou à disposição. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais um programa Debate Democrático.